uma das tendências para esse ano voltadas para marketing, para comunicação do marketing, a autenticidade da pessoa e a parte vintage. Seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio aqui, nossa temporada 2025 do nosso Canuto Cast. E hoje vou receber aqui nosso amigo Jayan Duarte, ele que é formado em marketing, que já tem agência, já trabalha já é formado há mais de 10 anos, já tem agência, já tem estrada. Muita coisa na prática que a gente vai aprender com esse cara hoje. É um cara que a gente já bateu bola aqui fazendo alguns negócios aqui de sucesso. E tem muita coisa boa para falar, só que eu vou soltar aqui uma vinheta enquanto você se inscreve no canal e a gente volta para falar aqui com ele. Oficialmente aqui, Jayan Duarte, seja bem-vindo ao nosso podcast, nesse espaço. Obrigado. Aqui. É um espaço que a gente sempre gosta de falar o seguinte, cara, fica à vontade para falar. Eu sei que você é um cara que está na prática, fazendo muita coisa boa. A gente acompanha, a gente fica lá, tietando o cara na rede social. É o cara que agora é internacional, você vive na América agora. Vamos ver se a gente vai conseguir voltar lá, né? E aí eu queria, Jayan, assim, agradecer a tua presença aqui, falar que assim, a gente já teve aqui, fazendo parceria, como eu já falei, e a gente queria levar para o pessoal que está assistindo a gente isso, casos reais, na prática, como funciona, quebrar alguns mitos. Eu sei que você tem muita coisa legal para poder transferir aqui conhecimento, e seja bem-vindo ao nosso Canuto Cast. Fagner, obrigado pelo convite, estou muito feliz, quero agradecer a audiência de vocês. Tenho certeza que vai ser um podcast onde a gente vai falar muito sobre marketing, principalmente para imobiliários, corretores, e os profissionais da área. Eu acredito que eu vou conseguir somar muito para que vocês possam gerar histórias, como a gente colocou aqui, e vender mais e ter mais resultado. Que é isso que, de fato, todo mundo quer hoje. Cara, esse tema do nosso episódio hoje, marketing gera história e história gera resultado. Eu achei já, assim, praticamente só no tema aqui já dava para fechar, já tá muito bom. E assim, a gente vai falar um pouquinho da pegada na área imobiliária. Eu sei que você tem expertise aí, tem agência, atende clientes aí de outros segmentos também, mas na área imobiliária a gente vê que o mercado, muita gente fala de marketing, aí tem essa mistura publicidade, marketing, tem algumas coisas também, por exemplo, algumas coisas relacionadas ao marketing, como branding, como posicionamento. Isso. Eu queria assim, que você fosse aqui bem didático, Jayan? Você, apesar de você é didático, você já é professor também, já ministra o curso em pós-graduação também. Verdade. E assim, hoje para um corretor de imóveis ou uma pessoa que trabalha na construção civil, no mercado imobiliário, para ela se posicionar no mercado, ela ter realmente entender o que é marketing, o que você deixa assim como abertura para a pessoa entender o que é marketing e saber separar esses pontos. Marketing eu sempre coloco na agência, que é todo tipo de ação que você faz para no final das contas gerar venda. Porque a publicidade, que é o que a gente trabalha também dentro da I360, ela é focada em você gerar um comercial, uma história, que é o que a gente colocou aqui, que entre storytelling, entre a ideia criativa, as estratégias nos veículos. O marketing entra para saber onde você vai alocar nas praças, em qual local você vai fazer, qual a estratégia que você vai utilizar, para no final das contas você converter venda. Mas a gente pode trabalhar branding, que é o fortalecimento da marca, que também gera venda. Porque uma marca forte, ela vai fazer com que as pessoas comprem dela. Vou dar exemplo, Coca-Cola. Você não vê propaganda da Coca-Cola incentivando a compra. Exato. Pô, a Coca-Cola mais barata hoje, compre. Não, você não vê, mas você vê ela gerando história. Porque ela gera branding, fortalece sua marca e, consequentemente, na hora que você vai pensar em refrigerante, você pensa na Coca-Cola. E trazendo para o ramo imobiliário é a mesma coisa. As marcas precisam entender, as construtoras, os corretores, as imobiliárias, as incorporadoras precisam entender que as pessoas estão comprando histórias hoje, não estão comprando só um produto, elas querem uma experiência e é isso que as pessoas estão buscando. Então, eu estava até, antes da nossa conversa, vi alguns cases e tem muitas empresas que utilizam muito para trazer novos clientes da história. Então, exemplo, vou montar um condomínio, um ambiente mais familiar, então você vai trazer dentro do seu storytelling, da sua divulgação, conforto, família, pet friendly, você vai trazer as possibilidades que você tem de cuidar do seu filho. A gente estava falando antes aqui no off, que às vezes você quer escolher um local para morar com sua família que lhe dê segurança,
dê autonomia para os seus filhos, para você não ter aquela preocupação com segurança. Então, é muito do que hoje a gente tem que colocar dentro da divulgação, não só apenas venda. Porque se você for olhar, sei lá, 5 anos atrás, a gente estava focado em captar lead, que é fazer o anúncio na internet, só colocando o preço do produto, quantos quartos a casa tinha, o que é que o imóvel tinha para oferecer, e acabou. E dava a possibilidade de uma entrada, de um financiamento, porque as taxas estavam mais baixas, só que a concorrência era menor. Então hoje você tem mais corretores no mercado, mais imobiliários no mercado, mais possibilidade de venda, mesmo com a economia um pouco desaquecida, mas ainda tem muitas possibilidades e o cliente tem N escolhas para fazer. Quando o Jair fala aqui sobre essa questão de você a história, storytelling, toda essa linguagem aqui, né, que ele já me explicou aqui, eu já entendo um pouquinho sobre isso, depois a gente, no decorrer vai falar mais sobre isso, mas eu queria destacar um ponto aqui, Jair, porque você falou aqui, né, de você construir essa experiência, eu achei muito legal isso, porque sai um pouco daquela posição onde as pessoas ficam brigando por preço. Exato. Né? Vira leilão, aí você bota, não, compra o meu que é mais barato, na minha mão é mais barato. Né? Então, geralmente, quando você entra nessa, vamos dizer assim, naquela guerra no Oceano Vermelho, onde você está todo mundo ali disputando a mesma coisa e brigando por preço, aí você não tem um diferencial, você para se aproximar do mercado, você vai baixar cada vez mais o preço, vai diminuir a tua margem de lucro, né? Vai ficar trabalhando no sufoco, então vai ter que, de repente, ganhar um volume, que nem sempre acontece, e aí você entra num risco, né? É verdade. Porque assim, o que é que eu imagino hoje? Quando você está trabalhando preço, isso acontece muito na agência, falando de parte comercial, só falar um pouquinho disso. Você está baixando muito o seu preço, você vai pegar clientes que não têm aquela condição tão grande de pagar. Então, no final das contas, ele vai te dar mais trabalho. Você tem os imóveis para esse tipo de cliente, para a classe de cada cliente, você tem os imóveis. Porém, o que você tem que analisar é onde é que eu estou hoje, o que é que eu estou fazendo para me destacar do mercado, para que os clientes que querem me comprar, eles tenham vontade de comprar o meu imóvel não pelo preço, mas pela experiência que ele vai ter ao longo da sua vida dentro do imóvel. Então, analisa só, eu estou vendendo uma casa de 300 mil reais. O que é que os corretores fazem hoje? Falar de corretor especificamente. Eles vão na casa, eu estou aqui nesse imóvel para você. Aí vamos filmar a casa. Aí filma a casa, filma o quarto, filma o... Todo mundo faz isso hoje. Porque há 5 anos atrás ninguém fazia, mas todo mundo faz isso hoje. Gente, isso não está funcionando mais. O que é que tem ao entorno daquele imóvel? Quais são as possibilidades que o cliente tem, o seu cliente tem na hora que ele for morar lá? Tem farmácia? Tem hospital? Tem supermercado? Isso é mostrado? Às vezes acontece, a 5 minutos do centro, a 5 minutos do shopping, a 5 minutos do supermercado. Você está mostrando para ele essa possibilidade de uma forma didática? Ou você está colocando só numa legenda ao final? Ou só está verbalizando isso? Qual a experiência que você está mostrando ele? Você está fazendo com que ele se imagine na casa? O que é que você está trazendo experiência? Por que você traz uma família? Por que você não mostra? Por que você não marca um jantar? Ao invés de fazer foto só da casa, faz foto da casa decorada com o jantar com a família. Para que você gere na cabeça do cliente o que é que ele pode fazer dentro da casa. Porque muitas vezes quando a gente vai comprar algo, a gente compra pela dor. Qual é a dor que a gente está assistindo? Qual é a maior dor de quem vai comprar um imóvel hoje no Brasil? Aluguel. Não é? Ele quer sair do aluguel, mas ele quer se ver na sua casa nos próximos 30 anos com um financiamento. Então você tem que mostrar para ele que aquilo ali vai ser um conforto para ele. Então essa experiência para algumas pessoas está faltando. Então você está batendo muito na entrega de preço, de entrada, mas não está levando para o cliente a possibilidade, quais as possibilidades que ele tem no imóvel. E aí ele acaba tendo todo mundo falando a mesma coisa, e aí ele acaba escolhendo aquele que é um pouco mais persuasivo, ou aquele que te dá uma possibilidade maior de desconto. E aí você falou o que você falou, perde a margem. Perde a margem. Uma coisa interessante também, voltando um pouquinho àquele assunto que você falou de brand, né, de posicionamento, e aí eu vejo uma linguagem, né, que virou até um jargão aí do mercado, em várias áreas profissionais. Não vejo só isso no mercado imobiliário, mas tem muita gente que fala assim, eu acredito que deve chegar até para você, de repente, a pessoa, eu quero que você me faça me tornar uma autoridade no que eu estou fazendo. Sim, aconteceu já. E aí, assim, você construir uma autoridade, cair de paraquedas, né, se formar como autoridade, você precisa ter elementos aí para construir, enfim, até uma presença, uma comunicação, ou então entender do seu segmento. Existe, né, o que é que você, como é para a pessoa, né, vamos ser mais objetivos aqui na pergunta, para aquela pessoa que pensa, cara, eu preciso me posicionar no meu segmento como profissional, tá? E aí eu quero, né, que as pessoas me vejam realmente como essa autoridade, construir uma marca pessoal. Hoje, quais são as dicas aí que você dá para essa pessoa que está buscando isso?
Um ponto que eu sempre coloco é que marcas fortes no mercado, bem posicionadas, elas são muito difíceis de serem destruídas pelo mercado, podemos dizer assim, a não ser que haja um escândalo. Então, por que eu falo isso? Porque e mais difíceis de serem esquecidas. É só você analisar, dentro do nosso mercado imobiliário, onde a gente está, na região do interior cearense, quando você pensa em construtora e tal, você tem nomes que vêm à tua mente. Isso. Porque elas construíram aquela marca. Então, é isso que o corretor imobiliário tem que fazer. Então, eles têm que começar a se posicionar como especialista do ramo. E aí, é algo que está mais na moda hoje, são os nichos. Então, tipo assim, existem, para um posicionamento mais rápido, Fagner, eu vejo que a empresa, se o profissional ou a empresa quer se posicionar mais rápido, o ideal é que ela vire especialista inicialmente em um nicho. A não ser que ela tenha história. Como assim? Então, eu vejo muito corretor, ele vendendo tudo. Ele vende a casa de 150, de 180, de 200, 250, 300 e quer vender a de 1 milhão. Então, ele não vai conseguir se posicionar, porque ele, tipo assim, ele vai chegar todo de blazer, todo arrumado, para vender uma casa para uma pessoa de 200 mil reais, Minha Casa Minha Vida. Aquela pessoa vai se sentir intimidada. Ela vai achar essa casa não é para mim. Ó o carro que ele chega. Ela pode achar que ele é o bambambam. Então, tipo assim, não gera aquela empatia inicial. Mas se ele chega num carro de 1 milhão, ou de 200 mil, 300 mil, para um cara que vai comprar uma casa no Cidades Cariris, que é 1 milhão, aí ele vai gerar empatia. Que aquele cara tem o nível dele e tal, ele dizer, pô, esse é o cara certo. Então, para o posicionamento acontecer mais rápido, o ideal é que você escolha um nicho a se trabalhar. E na corretagem é mais fácil fazer isso, no meu ver. Porque vocês têm a casa de um padrão inicial, a de médio padrão e a de alto padrão, correto? Tem vários produtos. A gente tem, pode ser especialista em lote, casa financiada, pode ser casa de alto padrão, pode ser casa só em condomínio, pode ser só apartamento. Quando você falou isso aí, me veio a memória aqui, né? Eu passei um tempo agora em Fortaleza e assim, eu conheci uma pessoa lá no prédio que eu morei, que ele começou a gente batendo um papo e ele falou assim, eu tenho uns apartamentos para vender aqui no prédio. E aí a gente conversando no meio do papo, aí ele falando só de vários imóveis para vender, mas tudo dentro do mesmo condomínio. Né? E aí eu falei, você trabalha aqui nessa região aqui, nesse bairro aqui, Cocó, Guararapes, pela região? Não, aí ele falou, não, trabalha aqui. Aí quando ele falou aqui, eu pensei, então aqui só no bairro Cocó? Não, só aqui. Aqui só aqui nesse condomínio. Bem nichado, né? Cara, ele assim, lá um condomínio que são vários apartamentos, né? E aí ele se dedicou praticamente a estudar só aquilo ali, então ele faz muito negócio lá, transações de aluguel, de venda, somente naquele condomínio. Aí foi o que ele fez, ele ganhou dinheiro lá, comprou o apartamento dele lá, mora lá, tá no grupo, né, com todo mundo conhece todo mundo. Ultra nichado, né? Ultra nichado, todo mundo faz negócio com o cara. Então assim, ele ficou praticamente, se especializou realmente, porque assim, essa questão que você falou, né, eu sou especialista, né, você tem que estudar o que você está fazendo, ser especialista, porque existe o especialista, né, técnico, você vai de repente ou para uma formação acadêmica, ou tem a especialidade também empírica, você, né, fazendo, estudando aquele nicho ali, você por muito tempo você se torna especialista até naturalmente, né? E aí, como você falou aí também, hoje a gente tem essa oportunidade de nichar o negócio para ficar ou por produto, né, ou por região, né? Tem pessoas que trabalham em produtos específicos. E aí você se posiciona, eu tive uma oportunidade de conhecer lá em São Paulo um profissional que ele hoje ele é muito referência no mercado imobiliário. E aí eu fui com uma expectativa bem diferente para conversar com ele, né? Achei que ele, ia até ser um cara snob, um cara assim, mas ele foi contar a história, a trajetória, até onde ele chegar no posicionamento dele. Então ele começou no mercado imobiliário, né? Ele era personal trainer, começou lá e vendia imóveis mais populares. Aí ele vendeu muito bem, ganhou um dinheiro, então ele melhorou o padrão de vida dele, começou a frequentar lugares melhores, começou a conhecer outras pessoas, outro ciclo de amizade, e aquilo foi crescendo ao ponto que hoje ele vende o alto luxo, vende imóveis assim, acima de 10, 20 milhões, coisa muito grande para pessoas, né, famosas, bem específicas, né? Milionários, né, que eu estou falando aqui do Augusto Braga, né, um cara que muita gente conhece no mercado imobiliário. Então, quando ele contou essa trajetória, né, isso para mim eu achei fantástico, porque eu vi, cara, ele não caiu de paraquedas no negócio. Então ele foi lá, então ele evoluiu junto com aquele mercado que ele estava fazendo e foi praticamente, ele saiu de um nicho aqui do popular
o luxo, mas hoje para você, de repente, que está hoje numa situação, de repente eu estou aqui trabalhando no popular e dá um salto, né, para vender o alto luxo, como é o caso dele, né, não é fácil. Né? Porque até você fazer essa migração aos poucos, vai muito, né? Você ter, hoje a gente sabe que tem gente que faz o quê? Consultoria de imagem, né? Trabalha a sua comunicação, vai no fonoaudiólogo, enfim, você vai evoluindo, investindo na sua qualificação, daqui a pouco você está nesse nível aí e consegue atingir outros patamares, né? Mas essa preparação, eu queria voltar essa pergunta para você. Tu acha que hoje, em vários nichos, não só no imobiliário, você acha que as pessoas estão buscando essa preparação antes de se posicionar? Algumas sim, mas outras não. O que acontece? Eu acompanho muito Instagrams de corretor, principalmente por trabalho, porque aí a gente tem alguns clientes dentro da i360, que tanto corretores quanto outros profissionais, e hoje a gente busca muito o posicionamento deles. E o que é o posicionamento? Primeiro, definição do nicho. Definir o que é que ele vai vender de fato, de tanto a tanto. Qual é o tipo de imóvel? Esse é o primeiro ponto, para ficar mais fácil capitalizar. Ele pode vender mais de um nicho? Pode, mas ele vai começar a trabalhar com imobiliário. Porque aí você vai ter, na imobiliária você tem essa possibilidade, porque você consegue trabalhar por setores. Então, a Canuto, por exemplo, ela tem essa possibilidade, aluguel e venda, por exemplo. Então, porque ela tem setores divididos. Só que quando você é sozinho inicialmente, o ideal é que você tenha um nicho específico. Então, primeiro ponto, defina o seu nicho. É o que a gente faz. Define o nicho. É a primeira coisa que você tem que fazer. O que é que você vai trabalhar? Como o Fagner colocou, eu posso trabalhar direto, sair do curso e trabalhar direto com o alto padrão? Pode, mas vai ser mais difícil. Porque os acessos para você chegar nessas pessoas são mais complicados. Então, é mais fácil você atingir um público mais barato, podemos dizer assim, não sei se é a palavra correta, mas as pessoas que vão pagar até 200, 300 mil numa casa, porque você vai anunciar através da rede social, para depois você chegar nesse público de alto padrão. Porém, dá para você ganhar muito dinheiro com público menor. Porque quanto mais que tem menos grana. Porque quanto mais você vai ganhar no volume. Então você vai ter que aparecer mais. Aí você entra no posicionamento. Então como é que você vai se portar para essa pessoa? Como é que você vai se apresentar? Você vai ser o realizador de sonhos? Quem vai comprar uma casa até 300, 400 mil hoje, até 400 mil, no meu ver, Fagner pode me cortar e me corrigir, mas é a pessoa que quer sair do aluguel. Quando ela vai financiar uma casa até 400 mil reais. Por quê? Tá morando de aluguel, quer sair do aluguel, juntou uma grana e quer fazer a realização da casa própria. Então você tem que se posicionar como realizador de sonhos. Você tem que tratar as pessoas bem, porque você está mexendo com o empírico dela. Tipo assim, aliás, o sonhador dela. Então as pessoas elas têm que sonhar, ela precisa se ver lá na frente. Então começa a se posicionar dessa forma, apresentar para elas o que é que elas vão ter de melhoria, conforto, qualidade de vida dentro do imóvel que ela vai comprar, do apartamento. Então, o teu posicionamento está aí. A forma de falar também. Como o Fagner colocou, você pode trabalhar com consultoria de imagem. Nem tão social demais, porque talvez não seja esse público, mas também você não vai chegar no Cearense mal amanhado. Você tem que chegar bem apresentável. Né? Você também não pode chegar de qualquer jeito, todo suado. Cara, dá pra você comprar... tô começando agora, mas dá pra você ir numa Riachuelo, comprar uma roupa decente, exatamente, comprar um perfumezinho e arrumado. Não, mas minha moto tem ar-condicionado. Cabelinho, ajeita a barba e tal. Não, mas é porque eu não tenho um carro, só tenho moto e tal, chego suado. Cara, chega um pouquinho antes, chega do cliente, leva uma blusinha dentro da mochila, bota outra blusa, dá um jeito. Então, quem quer dar um jeito, até melhorar a situação. Eu vou interromper essa fala aí, que isso aí faz parte um pouco da minha história. Né? Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha carro, eu trabalhei um tempo de moto mesmo, e aí eu recordo que eu fazia um atendimento, né, um cliente, às vezes naquela correria, sol, enfim, de moto você fica, né, bem exposto mesmo. E daí, às vezes para poder ir para um segundo atendimento, já teve muitas vezes que eu fiz isso, ia em casa, rapidinho, eu tomava um banho, trocava de roupa, pegava a moto e saía, porque no calorzão, naquela época mais quente aqui em Juazeiro, a gente ficava, né, enfrentando isso. Então, assim, aquele cuidado para chegar sempre, dar aquela primeira impressão. Até porque eu sempre tive na minha mente aquela frase, né, aquele bordão, né? A gente não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão, né? E aí eu ficava sempre pensando que eu vou encontrar esse cliente, eu preciso, né? E eu tinha um gerente que eu trabalhei no Rio uma vez, e ele falava muito assim, cara, você vai encontrar o cliente, aí ele faz uma comparação assim, quando você vai encontrar uma mulher a primeira vez que você quer, né,
gostou dela, você quer namorar com ela, você pensa em casar com ela, como você iria para conquistar essa mulher? Né? Aí ele faz essa analogia. Né? E aí, assim, se a gente quer conquistar um cliente, né, na verdade, por que a gente deve ir de qualquer jeito? Né? Claro que a gente, né, cada caso é um caso, mas a gente precisa buscar melhorar um pouquinho a abordagem, a comunicação, né, a roupa, né, a forma de falar também. Que isso hoje, eu tô aqui falando aqui nesse podcast, mas pode ter, assim, eu sempre fui um cara tímido para falar. Eu falo muito rápido, minha dicção não é tão boa. Somos dois. Né? Minha dicção não é tão boa, então até hoje eu preciso melhorar isso também. Mas eu entendi, né, que a gente precisa se comunicar, porque a gente começa a criar conexão dessa forma. E daí eu queria, né, emendar aqui, voltando um pouquinho para aquela pauta de marketing, né, de comercial que a gente estava falando até aqui no off também. Mas eu queria soltar uma pergunta aqui para você que eu acho que isso para mim foi um problema grande que eu enfrentei. A gente falou um pouquinho disso aqui também no bastidor, mas eu vou até colocar outra situação aqui para ser mais objetivo para quem está assistindo. Teve alguns momentos que eu, né, fiz um trabalho assim, voltando, entendendo, né, que precisava fazer marketing, né, mas em alguns momentos eu cometi falhas no meu processo comercial. Então, às vezes, aconteceu uma vez comigo, até uma campanha que a gente fez uma época, um ano que a gente foi para Expocrato, fez várias ações aí, TV, outdoor, fez muita coisa e gerou uma demanda, né? Gerou uma demanda. Só que foi o que aconteceu, eu não estruturei meu comercial para receber aquela demanda. Aí daqui a pouco você está com muito cliente ligando, aí hoje a gente, na linguagem mudou, a gente fala um monte de leads se perdendo. Né? Então os clientes ligavam para a gente atendia, dava um atendimento curto, né? Não desenvolvia aquilo ali. E a gente sabe que o processo, né, jornada de compra, eu só vim aprender sobre isso depois, né, conhecendo aí, né, gente aqui, né, como o Jayan e outros profissionais, a gente foi entender que o processo, o cliente vai lá, olha o imóvel, começa a estudar, analisar, então às vezes é lento, tem cliente que passa na jornada imobiliária, né, a jornada imobiliária, né, eu tenho um material aqui do Bruno Lessa, que é um especialista na área imobiliária, ele fala assim, que a jornada da compra do imóvel, a média hoje no Brasil é de 1 ano e 4 meses. É muito tempo. É muito tempo. Então, quer dizer, você precisa estar fazendo acompanhamento, o cliente ele vai sentir, às vezes ele vem procurando o imóvel porque ele viu uma placa, mas não necessariamente aquele imóvel é para ele. Às vezes ele pensa que aquele imóvel já está no perfil que ele quer, mas quando você vai fazer aquela entrevista, ver qual é a rotina dele, aí você de repente pensa, aquele imóvel para ele aqui, que fica dentro do fluxo que ele pode pagar, que fica dentro da rotina dele, perto do trabalho, perto da escola do filho. E a gente vai analisar as variáveis e aí você chega com a solução para ele. E aí é bem melhor do que a gente, né, quando eu comecei também, eu fazia muito isso. O cliente olhava uma placa, né, eu já achava, o cara quer comprar. Olhava a placa e eu vou falar para você bem claro aqui, o cliente olha a placa, nem sempre ele quer comprar, ele quer a tua ajuda para encontrar o que ele precisa. Então, aí hoje quando eu chego com o cliente, eu explico um pouquinho sobre o imóvel e pergunto logo, né? Faz sentido para você esse imóvel? Que é uma pergunta hoje clássica. Né? Em qualquer negociação, né? Faz sentido para você ter a afirmação do cliente. Né? Aí ele vai soltar naturalmente, né, a informação que ele precisa. Mas, assim, demorei para aprender isso, já. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O comercial, né, das pessoas hoje, a estrutura de atendimento, ela está pronta assim, para você de repente fazer um marketing alto e você vê as pessoas hoje, né, prontas para poder receber essa demanda ou precisa melhorar essa parte? É uma das mudanças que aconteceram na E360 de 2020, de 24 para cá. A agência, só para contextualizar isso aí, ela tinha o nome nela, E360 Comunicação e Marketing. Nós saímos para Marketing e Performance, eu vou te explicar o porquê. A gente vendeu por muito tempo um serviço voltado para marketing, onde a gente entregava ao cliente toda a estrutura de redes sociais, de tráfego, geração de lead, anúncios em externo como mídia outdoor, TV, rádio. Gerava lead para o cliente e o cliente nos culpava porque ele dizia assim, não estou vendendo. Aí sempre a culpa é do marketing, o primeiro culpado é o marketing, sempre. Para depois ele ir para os vendedores e fazer cortes. O que acontece? Eu entendi junto com a equipe que nós precisaríamos trabalhar em 3 pontos. Marketing, gestão comercial e vendas, que é o que a gente trabalha hoje na agência. Por quê? Marketing, eu estou gerando demanda, fortalecendo marca, gerando histórias, para as histórias gerarem resultados. Então, eu fortaleço a marca do cliente, eu melhoro
o seu posicionamento na internet, eu vejo os canais, não só digitais, mas offline, que ele pode trabalhar, porque é mito dizer que um outdoor não vende, mas, claro, com a comunicação correta. Eu vejo os veículos a partir daqui e uma das estratégias. Na parte de gestão comercial, eu alinho junto com o time comercial do cliente para saber como é que está o atendimento do lead, porque o lead chega aqui, e eu vou dar exemplos clássicos. A gente gera um lead, aí o corretor ele não atende com 5 minutos, a equipe dele, com 10 minutos. Ele vai atender com 2 horas depois. Esfriou. Está congelado. A gente tem um estudo que fala que para o lead ele continuar aquecido, você tem que dar a resposta para ele assim que ele entrar na sua caixa de entrada ali do e-mail ou do WhatsApp. Você tem que responder ele no máximo com 3 minutos. Para ele não sentir vontade de ir para outra empresa. Porque quando ele manda mensagem para você, corretor, ele mandou para outros 3 corretores. Quem responder primeiro vai ter a possibilidade de atender aquele cliente. Então, isso é verdade, tá? E vocês devem passar por isso. Então, um ponto que é bem importante a gente trabalhar é, eu falei, de gestão comercial, que a gente vai ajustar. Então, já tive exemplo de ver o WhatsApp, o cara dizer para mim que não estava vendendo, falar, não está vendendo. Vamos abrir o WhatsApp do comercial? Ele abria. Aí tinha mensagem, bom dia, pode passar o orçamento disso? Não respondia. Bom dia, vou dar exemplo de uma empresa de turismo. Qual o valor dessa passagem? R$900. Morri a conversa. O vendedor não interagia. Eu até perguntei assim, a passagem é 900, né? É 900. Mas me respondeu uma coisa, parcela em 10, sem juros. Eu digo, por que teu vendedor não instigou para parcelar em 10? Para oferecer para o cliente, para dar um desconto se forem 2 pessoas. Então isso serve para tudo. Então, tipo, a gente percebeu que a gestão comercial de CRM, de script de venda, de interação com o lead não estava acontecendo. Para depois ir para a venda. E o que é a venda? É o fechamento. Então, como é que está sendo esse fechamento, esse pós? Está acontecendo de verdade? Não está? Então, essas 3 premissas que a gente trabalha hoje na agência são principais em qualquer negócio. Então, eu trabalho marketing para gerar e eu trabalho gestão comercial e vendas para fechar. E não dá para negligenciar nenhuma nem outra. Porque como é que eu vou... Tá, a gente está conversando em off. Eu falei muito, tipo, no meu ver, o setor comercial, em qualquer empresa, e aí o vendedor trabalha sempre na ponta, o corretor, é o coração da empresa. Porém, eu vejo que eu sempre trato o marketing como o pulmão, que vai fazer você respirar para você chegar mais longe, para você correr mais. Então, analise sempre isso. O seu posicionamento de marketing, o seu posicionamento digital, o seu posicionamento no mercado, ele tem que ser bem visto, ele tem que ser bem estruturado e ele tem que estar com as estratégias corretas para você não falar com o público errado. E quando isso estiver funcionando, aí vão chegar os leads. Quando os leads chegarem, você não vai negligenciar. Se você, mas eu sou sozinho, eu não consigo atender. Amigão, se você for casado, você pode ter ajuda da sua esposa. Você pode ajudar um primo, um parente, para pelo menos fazer o inicial. Tu vai só responder e marcar uma visita. Só isso. O restante eu faço. Hoje tem até ferramenta, né? Até chatbot tem, muita coisa e tal. Então, não dá para negligenciar isso. Eu vejo, Fagner, que esses 3 pontos, esses 3 pilares não andam mais só. Não dá para você ter um marketing e você não ter um comercial. Como não dá para você ter um setor comercial e não ter marketing? Isso aí que você está falando é muito real. Eu tenho um case aqui também, por exemplo. Eu fui sempre questionado aqui na empresa, né? Alguns profissionais chegavam para mim e falavam assim, tá chegando muito lead frio. O lead está frio, não tem lead quente. Aí eu comecei a fazer acompanhamento de alguns clientes. Né? E aí foi que eu percebi, realmente esse ponto que você citou aí. Muitas conversas curtas, o pessoal fazia uma pergunta, sei lá, esse imóvel tem isso? A pessoa tem. E depois só isso. E pronto, né? E não tinha mais nada. E aí assim, aí eu criei um conceito meu pessoal nesse ponto aí. Eu falei, cara, depois eu cheguei numa reunião que eu falei, olha, todos os leads que entram nessa empresa, eles são frios. Todos. E vocês, meu amigo, vocês têm que ser aqui o aquecedor. Quem aquece lead é o profissional da venda. Aí eu criei esse conceito aqui com o pessoal, porque assim, por que eu falei isso? Porque eu comecei a observar que as pessoas precisam de atenção, como você acabou de falar. O cliente ele vem, ele faz uma pergunta ali, uma abordagem, né? Às vezes nem conhece a empresa,
ou de repente ainda está naquele processo ainda que a gente, né, que tem aquelas etapas, né, de descoberta. Descoberta, ele está ali tá no comecinho, e está vendo outras empresas também, aí vai muito do atendimento. Aí você não evolui, o cliente não conversa, e aí você fica naquela inicial, sempre esperando o próximo, então você vai ficar na loteria, né? E aí eu falava aqui com a minha equipe, olha, vamos fazer o seguinte, se é para você ficar dependendo da sorte de pegar um lead quente e vender, é melhor você sair da área imobiliária, você vai ali na lotérica, fica comprando bilhete da Mega Sena na hora que tu acerta, porque vai depender da sorte. Porque não adianta, a venda não é sorte, né? Eu discordo, quem fala que venda é sorte, eu discordo total, porque precisa fazer um trabalho, né? Esse trabalho precisa ser feito personalizado, o cliente vem, né? E aí tem algumas coisas, algumas práticas aí que eu vou colocar alguns vícios aqui, né, que são comuns aqui na área imobiliária. Às vezes o cliente quer comprar um lote no loteamento, aí o corretor vê lá o lote está disponível e o cliente pergunta quais são as formas de pagamento. Aí tem corretor que manda a tabela todinha pro cara, né? Aí o cara recebe uma planilha, né, que é aquela coisa assim louca, cheia de números. É o pior de todos, né? Entendeu? E aí eu fico assim, quando eu vejo isso, cara, assim, eu tremo quando eu vejo isso, porque realmente assim, não dá. Pra pessoa interpretar aquilo, e aí você não consegue, né, evoluir e fica colocando a culpa é do marketing, a culpa é do gerente, a culpa é o lead que está frio. Então assim, a gente tem que ter uma autorresponsabilidade para entender isso. E essa história do lead quente, né, como o Jean está falando aqui, a estruturação comercial, ela é muito importante para a gente não ficar... Eu falei com ele, compartilhei uma situação com ele aqui. Às vezes você está com o seu setor de vendas ali, né, meio travado, muita coisa, as coisas não estão acontecendo, mas você está com o teu marketing, teu brand, teu posicionamento muito legal, né? Então o mercado ele vê você ali muito legal na foto, você está muito lindão, né? As mulheres lá todas, né? Os cabelão escovados, os homens tudo com aquelas calças sem meia, né? Agora, apertadinha. Desse jeito assim. Estilo aí americano. Estilo americanizado. E aí todo mundo muito bonito, mas quando você vai lá, você vai tirar o extrato da conta, aí você está lá com o seu saldo pequeno, porque você não está trabalhando o seu comercial. Aí assim, o coração fraco, como você falou, né? O pulmão está lá, todo vapor, né? Mas de repente o coração a qualquer momento pode parar porque você não está estruturado. Isso aí que a gente está conversando aqui, realmente assim, é uma coisa muito atual, e eu acredito que a gente está passando por uma evolução exatamente nessa etapa. Eu acho que o mercado está entendendo que o marketing sozinho, ele é muito importante, mas ele tem que ter essa casadinha, né, com o comercial para poder tudo fazer sentido. Né? E você precisa entender que o teu negócio ele precisa ter uma estrutura comercial. Hoje, para quem trabalha e vive o comercial, existem as cadências de contato, existem os fluxos, existem os scripts corretos, existe dentro da empresa a cultura da venda. Então você precisa colocar dentro do seu negócio essa estrutura, porque o que acontece muito, eu recebi uma reclamação de um cliente no mês de agosto, dia 20 ele mandou uma mensagem no WhatsApp da gente, né, no grupo. Não está gerando venda. Um vendedor nosso reclamou aqui que disse que se depender do marketing ele não vai bater a meta dele. Aí eu disse, porra, mano, peraí, ele é um vendedor ou ele é um tirador de pedido? Porque assim, você acabou de dizer, lead quente, ele chega raramente. Isso. Lead quente é tirar pedido. Todo mundo quer lead quente, porque é o melhor. É o que você recebe no seu escritório, mostra o projeto e fecha a venda. É o melhor. Só que são raros esses. Uma pergunta polêmica aqui, né? Dentro do que você está falando, uma pergunta bem polêmica aqui. Qual a empresa que vai contratar uma equipe de venda? Tá? Por que a empresa vai precisar de uma equipe de venda se chega todo lead quente? Se todo lead está quente. Então o próprio dono da empresa vai lá e vende tudo. Eu mesmo na agência. Tipo assim, a maioria dos clientes que eu vendia eram leads quentes. Então, tipo assim, é mais fácil para mim. Para que eu vou pagar a comissão ao vendedor? Olha aí. Eu pago o vendedor bem, uma comissão boa, para que ele pegue o lead frio, para que ele vá captar ativamente, para que ele chegue um lead mais ou menos e ele converta. Então, tipo, quando o cara me falou isso, eu fiquei, tá errado. Aí foi quando eu disse, a gente tem que entrar no setor comercial do cara também. Porque ele tá me fazendo uma cobrança que ele não deveria nem me passar. Quando o vendedor dele falasse pra ele, ei, eu não vou fechar a venda se depender da agência, eu não vou fechar a minha meta. Ele deveria dizer, você não depende da agência. Vai prospectar seus clientes, vai pegar a tua lista de 2023, vai ver os clientes que estão desativados, vai ver os clientes que de julho, que não te responderam. Olha aí. Ele
Ele deveria fazer isso. Mas não, prefere culpar, é mais fácil culpar quem está no meio do processo do que resolver a situação. Então, para qualquer negócio, não existe venda fácil, mas existe processo bem feito para que a venda ela se torne natural. Então, vou dar exemplo na agência. Desde que a gente estruturou o comercial, a gente tem um processo hoje. Tem que melhorar muito ainda, mas a gente tem um processo. E aí, a gente colocou lá na nossa cabeça. Não existe lead ruim. A gente vai atrás de batalha daquele lead. Teve uma mulher que chegou lá no escritório querendo comprar uma logo. Ela saiu com um protocolo fechado, protocolo de mais de 25 mil reais. Fechado. Então, tipo, foi venda, foi a técnica comercial do meu vendedor que tá lá na ponta vendendo. E, tipo, é algo que é estudado. Não existe, tipo assim, vendedor não é que nem jogador de futebol como o Neymar, que nasce com um dom. Gente, venda tudo é treinável. A gente acabou de fazer uma pergunta, né? Tipo assim, faz sentido pra você? É um tipo de pergunta que é praxe na venda. Para você sempre ter a afirmação do cliente, para saber se ele está entendendo o processo. E tem outras técnicas. Então, venda é treinável. Então, tudo que vem do marketing para cá, que está viralizando muito, são assuntos que tá no atual, mas daqui a pouco muda. A gente tem aí, por exemplo, a inteligência artificial hoje, que vai ajudar muito os vendedores. É porque eu falo vendedor, mas o corretor ele é vendedor, né? Porque ele aponta. Com certeza. Ele aponta. Então, assim, a IA vai ajudar muito os corretores. Porque às vezes você pode muito bem pegar uma conversa no WhatsApp, baixar aquela conversa, dizer, IA, por favor, analise minha conversa, veja os pontos que eu errei para que eu não cometa isso na próxima reunião. Ele vai transcrever tudo aquilo ali para ti e vai te dizer o porquê que você errou. Muito bom. Então, tem muitos pontos que você vai usar outras ferramentas para te ajudar. Mas eu não consigo aceitar o cliente ou qualquer pessoa que fala que a culpa é só do marketing. Ele tem que olhar o todo. E aí, às vezes, a gente acaba sendo demitido por erros dele ou da equipe dele. Né? A gente é perfeito? Não. Eu tenho os defeitos da agência, como qualquer agência tem, qualquer empresa tem. A gente vai errar algumas vezes. Todo negócio tem risco, né? Todo negócio tem um risco de, sei lá, claro que a gente tem que mitigar, tem que minimizar o risco. Mas, assim, você faz um projeto que sei lá, 90% para dar certo, mas pode acontecer, de repente, alguma variável e não dá mais. Exato. Mas o que a gente está falando aqui, né? Essa conversa é polêmica, né? E a gente, quando a gente fala dessa estruturação, nem todo mundo gosta desse papo, porque assim, é um papo que remete muito à nossa responsabilidade como profissional. Tanto a gente falou aqui de posicionamento, a gente falou aqui de preparação comercial, a gente está querendo aqui falar para você que o marketing, né, ele é muito importante para você, né, se posicionar no mercado, mas que o comercial ele vai, né, fazer vamos dizer assim, o termômetro para que você né, faça com que esse marketing faça resultado para você, e aí financeiramente vai mudar muita coisa. E quando a gente está nesse bate-bola que a gente está fazendo, a agência, né, e o Jair falando sobre essa estruturação, eu vou até pedir aqui, Jair, para você falar um pouquinho sobre essa parte aqui. Por exemplo, hoje na I360, o cliente chegou hoje, vamos colocar aqui, sei lá, um profissional do mercado imobiliário mesmo, uma construtora, vamos colocar uma construtora, chegou para você, hoje ela precisa, sei lá, o cara está começando lá, está com o processo dele comercial bem redondinho, né, ele está crescendo, né, e ele precisa, né, se posicionar no mercado para atingir mais, para expandir, para escalar mercado, né, como é o trabalho inicial, né, que a I360 pode fazer para essa pessoa? Primeiro ponto, dentro da agência, a gente trabalha com análise do cliente dentro do mercado, para ver o posicionamento dele atual, como é que ele está se portando. Aí a gente vai aplicar o onboard inicial, que é pegar o cliente, fazer toda a sua estrutura, para que a gente possa aplicar as estratégias corretas. Aí entra o processo da agência. Eu tenho a parte de marketing, onde entra social media, gestão de tráfego, audiovisual para gerar conteúdo, de mídia, para ver os veículos que a gente pode anunciar que façam sentido para aquela campanha específica, a parte criativa do negócio, porque muitas vezes a galera acha assim, a agência é só gravar vídeo, que tem muita gente vendo assim, eu tenho um celular, um computador e eu sou a agência e vou gravar vídeo para você. Isso é marketing? Pô, não é. Marketing vai além. Marketing é estratégico. Isso é geração de conteúdo, é produção social media, é uma parte do marketing, mas marketing é um todo. Então, dentro da I360 a gente tem o todo. Então, a gente trabalha todos os setores
do marketing, do que a gente tem de estrutura para entregar para o cliente. Daqui, eu entro com minha parte de gestão comercial e vendas. Então, eu vou ver como é que está o CRM do cliente. Eu vou sentar com o tráfego para ver, e junto com o conteúdo, para ver as principais estratégias para captar o lead. Vou ver se aquele lead... Porque, assim, o cara falar que o lead é ruim. Pode ser que tenha lead ruim, mas pode ser também que a minha comunicação esteja errada. E isso acontece até com a E360. Então, tipo, a comunicação tem que ser assertiva. Então, vou dar um exemplo. Você está vendendo lead para casas de alto padrão. Casas de acima de R$1 milhão, né? Mas o tipo de conteúdo que eu estou falando está atingindo pessoas que só têm R$400 mil. Aí vai gerar o quê? Curioso. E curioso é o pior que tem, porque faz você perder tempo. Né? Faz o corretor perder tempo. Então, o que vai guiar o marketing, o tráfego, que vai guiar o tráfego dentro do marketing é o conteúdo. Então, para eu vender casa de alto padrão, eu tenho que estar envolvido em ambiente de alto padrão. Eu tenho que comunicar para a pessoa... O cara que está querendo comprar alto padrão, ele não está preocupado tanto com o preço. Exatamente. Ele não vai se preocupar. Pô, a casa mas é 2 milhões. Ele só vai saber do preço no final. Muitas vezes você não precisa nem falar o preço naquela hora. Você tem que mostrar para ele o que é que ele vai ter de conforto dentro daquele imóvel. O que é que ele vai ter de diferencial. Quem são as pessoas que moram naquele condomínio. Então, eu vou comprar um condomínio no caso 2 milhões. Quem é que mora lá? São médicos, advogados, juízes. Ele tem que começar a saber disso. Então, esse tipo de comunicação no tráfego vai fazer com que ele compre. Então, eu estou vendendo apartamentos de R$2 milhões. Um cara pode falar no anúncio. E nesse apartamento, aqui nesse prédio, já temos morando médicos e advogados e juízes aqui da nossa região. O cara vai dizer, porra, eu tenho interesse. É onde eu quero estar. Eu não quero ir para um lugar que não tem as pessoas que estão no mesmo nível que eu. Isso não é soberba, gente. É o nível social que a pessoa se encontra. Tá? Então é a forma de comunicar. E o conteúdo vai gerar o tráfego. E aí do tráfego eu entro para a minha gestão comercial. E aí eu vou analisar junto com os vendedores dele, que são os corretores, as estratégias que eles estão fazendo, o que é que ele está fazendo de certo e de errado, e vou dar estratégia de venda. Porque vender também não depende só do tráfego, nem depende só de marketing. Eu posso trabalhar indicação, eu posso trabalhar as ofertas com os meus clientes que já existem, eu posso fazer recuperação de venda de clientes que falaram comigo há um ano atrás. Tudo isso é venda. Mas são estratégias que parecem simples, mas infelizmente as empresas não estão aplicando, porque dá trabalho. Né? Eu vou deixar aqui também, né? Enquanto a gente está falando, eu estou deixando aqui a todo tempo aqui o arroba do Jayan, da agência dele aqui, e vou deixar até esse contato aqui, convidar também, né, você que quer, né, de repente saber mais informações sobre como você vai, né, melhorar o teu posicionamento, a tua marca. Principalmente vender mais. Vender mais, né? Vender mais através do marketing, isso é importante. Então, assim, isso é importante você fazer essa pesquisa, esse onboard, como ele falou aqui. A gente sempre faz uma sessão, faz uma sessão estratégica, sim, inicial com todo mundo que entra em contato, gratuito. Então, tipo, eu tenho um time de consultores da E360, que eles vão estar contigo, vai entender o teu negócio e vai te oferecer o serviço que mais se encaixa, porque não é nada engessado. Os serviços da E360... É isso que eu ia falar aqui, porque assim, às vezes o que acontece aí, já tem uma coisa... Eu gosto de levantar coisa polêmica aqui, porque assim, ó, e é o que eu vejo acontecer muito no mercado. De repente você contrata um serviço de uma agência, faz uma campanha, faz um projeto, aí daqui a pouco, né, tem o seu concorrente ali, ele vai lá, vê tudo que você está fazendo, né, aí ele pega aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né, e cara, eu vou fazer tudo que ele fez, vamos lá que vai dar tudo certo, né? Não é. Né? E não é, gente, não é, porque assim, cada empresa ela tem uma pegada diferente, né? Você tem um perfil diferente, você tem, como ele falou aqui, né, as pessoas se relacionam diferente, então tem que ser estratégico, né? O marketing, quando ele falou isso aqui, eu acho que essa palavra de marketing ser estratégico, acho que isso aqui é uma definição muito legal que o Jean trouxe pra gente, porque eu já fiz muita coisa assim, né, dando na cabeça e sair fazendo, né, feito um doido. E eu gastei um absurdo para tentar ter resultado em algumas coisas e eu vi que não tinha. Então depois que você começa a fazer um trabalho mais estruturado, e aí às vezes tem gente que se assusta, fui numa agência, o cara me deu um orçamento aqui e acha é muito caro e isso aqui. Cara, caro é aquilo que você faz barato e não dá certo. Porque você vai ter que fazer 2 vezes, você vai perder dinheiro, vai perder tempo, né? E não vai dar certo. Então, e a frustração, que é a pior coisa que tem. Então, assim, às vezes você tá ali, faz um investimento um pouquinho a mais, contrata uma agência, você tem ali a leitura da sua marca, como ele falou, hoje ele tem ferramentas aí para ele fazer lá o diagnóstico, né, da sua marca, fazer todo esse mapeamento,
elaborar contigo estratégias, né? Hoje também lá, eu sei que lá na I360 também tem, né, essa estrutura lá, tem o VCast, tem né? o VCast, tem o VCast também, espaço de podcast, lá tem, fazer o jabá aqui do homem, porque assim, é bom, o cara é bom, então lá tem espaços assim para você gravar conteúdo, tem uma estrutura toda pronta, né, para você chegar lá e fazer a coisa acontecer. Então, às vezes a gente fica, né, patinando, querendo inventar roda, né? Hoje está muito na moda você querer, às vezes, perguntar no ChatGPT como é que eu faço isso aqui, tal, e às vezes é aquela estrutura e você vai para o YouTube, perde um tempão e no final, eu já fiz muito isso, cara. Quem aqui não tem, né? Agora eu perguntei para o público aí, quem aqui não tem um monte de post que tu salva no celular e nunca nem vê, né? Nunca nem vê. Eu devo ter milhares, né? Milhares. Eu salvo, cara, que ideia legal. Aí você salva lá e vai arquivando. Aí um dia desse eu fui olhar lá no negócio lá dos posts salvos, cara, eu vou apagar tudo aqui, que não dá, né? Então assim, a gente vai vendo toda hora, tem alguém, né, fazendo alguma coisa legal, que você acha legal. E se tu ficar na tua vida toda enrolando o feed, vendo coisa legal, a tua vida fica parada. Só quem vai andar é o feed, né? Apenas. Isso é um problema porque você acaba vendo o sucesso dos outros e se frustra por não ter o mesmo sucesso. Isso mesmo. Né? E é um ponto que você tem que analisar. E outra, gente, o marketing, no meu ver, é tudo. Ó, exemplo, o que eu tô aqui fazendo com o Fagner é marketing. Isso. É um podcast, mas é marketing. Eu tenho um evento quinta-feira de um cliente que vai estar várias pessoas do ramo da gente também na parte de imprensa. É marketing, network é marketing. Então, o marketing, ele não e é importante, o marketing não se limita a redes sociais. Marketing não é Instagram, pelo amor de Deus. Marketing digital não é Instagram e Facebook, não é history, não é conteúdo, não é só isso. Mais uma vez, a autora, eu bato sempre nessa tecla. Então tenham na cabeça de vocês que ao contratar uma agência, seja aí 360 ou qualquer outra, ela tem que te dar um mínimo de estrutura. Se ela te vender somente post, alguns vídeos e o tráfego, isso se chama trabalho de social media. E tá tudo certo. Porém, você tem que saber o que você de fato quer. E eu sempre coloco na agência posicionamento. Na maioria dos nossos clientes são clientes maiores. Por quê? Porque são clientes que já têm uma estrutura por trás, já às vezes têm setores de marketing já estão atuando há muito tempo no mercado e estão querendo crescer. A gente pega os clientes menores? Pegamos. Só que existem serviços mais baratos que o meu. E eu sei disso. Aí entra o posicionamento. O meu posicionamento é diferente. Quando eu estava começando, eu cobrava barato, porque eu não tinha estrutura. Mas hoje eu tenho estrutura, hoje a gente tem os melhores equipamentos. Hoje a gente tem 21 profissionais trabalhando dentro da agência, que na know-how dá segurança para entregar o material para o cliente. Eu vou falar o que eu conheço aqui, mas tu completa aí, por favor. Mas assim, na agência hoje você tem, né? Tem lá o tal do Head, tem copywriter, né? Videomaker, aí, gestor de tráfego, gestor de performance. Apareceu uma profissão nova que a gente tem na agência, que é o Story Maker, que é a pessoa só para fazer story. Eu recebi um currículo hoje de um cara que eu nem sabia que existia essa profissão, um gestor de IA. Chegou um currículo para mim na minha mesa, eu já me disse, tem um negócio para você aqui, aí me entregou. Eu fui olhar a primeira coisa, gestor de IA. Eu digo, não sabia. E o cara trabalha fazendo prompt. E é real. Isso aí vai acontecer. Porque é o seguinte, você falou ChatGPT. A gente vai lá e faz pergunta besta pro ChatGPT. O conteúdo que ele dá para a maioria das pessoas que usam são conteúdos básicos, porque a gente não sabe perguntar. Porém, o gestor de IA, essa profissão fui pesquisar e de fato ela existe e está crescendo, é o cara que vai criar os prompts corretos para extrair o melhor daquela IA, para aplicar no seu negócio e na sua empresa para que ela otimize tempo e te dê o melhor resultado. Então, eu falei disso, mas eu tenho hoje esses que ele falou, mas eu também tenho um financeiro, eu tenho uma gerente geral, eu tenho um gestor de projetos, eu tenho um atendimento, que também não são da área criativa, mas fazem de tudo para a empresa funcionar. Então, dentro do E360 está tudo muito estruturado para receber qualquer cliente. E aí tem que ser na sua imobiliária incorporadora, ou você é corretor, mas está começando só, mas tem que começar a pensar em estrutura para crescer. Por que eu perguntei isso aqui para o Jaiana? Porque assim, quando você tem, né, uma estrutura de retaguarda muito grande, robusta para trabalhar, e aí foi o que ele falou aqui já um tempinho atrás. Essa questão do preço, né, quando a gente começa a brigar por preço, aí você esquece do valor, né? Você tem lá vários profissionais que estão envolvidos e ali bolando estratégia pensando, né, sobre o resultado do negócio, e daí você tem muito mais chance de alcançar sucesso, tendo, claro, o seu comercial lá, seu processo redondo, e tendo a equipe comercial, uma equipe lá de marketing que vai estar trabalhando lá a seu favor para poder gerar isso.
Durante esse episódio aqui, é porque a gente vai lembrando muita coisa, cara. É muito legal esse assunto, porque eu também gosto muito, né, da área de marketing. Eu até cheguei a estudar muito sobre isso também, mas não sou especialista em marketing, claro, mas é só de hobby. E vendo pela necessidade também, porque o mercado, aí contar um caso assim mais particular meu, quando eu comecei a perceber que a comunicação ela estava muito aflorando, né, no mercado, e eu sempre fui um cara assim muito fechado, eu resolvia meus negócios de forma muito discreta, conversava com a pessoa, ia lá, era muito, muito prático, né, muito conciso, até hoje em dia eu sou muito conciso, ainda tenho que melhorar essa parte, mas ia resolver pronto. Aí comecei a observar que a comunicação ela gerava, né, mais alcance, né, ela despertava mais conexão com outras pessoas, e aí eu comecei a me interessar. Inicialmente, eu vou ser bem franco, foi mais para querer melhorar minhas vendas. Não vou investir mais na comunicação para vender, mas hoje eu vejo nas empresas uma necessidade de você se comunicar melhor, né, o gestor da empresa. Não necessariamente assim, eu vou até falar dessa forma aqui, às vezes você é um gestor de um negócio, né, e de repente você não tem esse hábito de querer, né, comunicar, mas de repente ter uma agência que vai estar lá te dando uma direção, aí de repente você tem um gerente que fala bem, que vai poder estar fazendo esse bate-bola junto com a agência, e aí você começa a desenvolver na tua operação uma como é que eu posso falar aqui? Uma imagem que vai se conectar com as pessoas de forma real, né? Para não ser aquela coisa muito, né? Eu estou falando isso aqui, né? Não quero ser redundante, né? nem prolixo, mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente constrói uma imagem diferente do que é na realidade para as pessoas. Eu vejo muito isso, assim, às vezes eu conheço o profissional do Instagram e a pessoa, quando alguém me apresenta aquela pessoa, né? Aí você tem aquele baque, né? Aí, poxa, no Instagram tava mais interessante. Acontece muito. No Instagram tava mais interessante. Então, essa discrepância, né, da situação do real, né, pro virtual, né, o que é que tu acha sobre isso, já? Cara, as pessoas elas estão se escondendo através da rede social em alguns momentos. A gente vê muito isso com scripts prontos, com filtros, né? E muitas vezes com falas programadas. O que acontece muito é que a autenticidade está acabando, né? Então, e isso é interessante colocar porque uma das tendências para esse ano voltadas para marketing, para a comunicação do marketing, é a autenticidade da pessoa e a parte vintage. O que é a parte vintage? É a gente resgatar o que nossa empresa fazia, se sua empresa é um pouco mais antiga, há anos atrás. Então, muitas marcas estão resgatando o passado, trazendo para o futuro como inovação, para que a pessoa elas tenha na cabeça a questão do... Esqueci o nome da palavra agora, mas que ela sinta uma lembrança do passado bom, ela reviva aquilo, né? Então, o que é ser mais autêntico? É mostrar melhor o seu dia a dia, mostrar para as pessoas de fato quem você realmente é, o que você realmente frequenta. Porque a gente gosta de maquiar muito, mostrar apenas os melhores bares, os melhores restaurantes, o melhor local, a melhor parte da casa, a melhor parte do dia. Mas muitas vezes o que gera mais engajamento para a empresa e para o negócio, e também o bastidor, é o dia a dia. É o ser autêntico, é mostrar como é que você é, de fato. Né? E quando eu falo de voltar ao passado, o que é que você fazia no início do teu projeto que você não faz mais hoje, que poderia ser um bordão? Eu vou dar exemplo na agência, a gente mudou, nós fizemos 10 anos ano passado, e eu disse, a partir desse, e fizemos uma campanha, a gente teve, minhas cores iniciais da empresa eram preto e amarelo. E ao longo do tempo eu fui mudando, eu botava um laranja, eu botei um azul, foi mudando, um rosa, tanto é a campanha de 10 anos, ela foi uma campanha colorida. Era rosa, amarelo e branco, nosso bem diferente. Nem tinha preto, com verde e tal. E eu disse, a partir desse ano eu quero voltar às origens. Eu quero trabalhar o preto, o amarelo e o branco, que são as cores reais, as cores naturais da empresa, como um posicionamento. E eu quero mostrar a autenticidade do nosso negócio, que é a minha autenticidade dentro da E360, a criatividade. Eu estava ficando muito formal. Se você pegar meus vídeos de outubro para dezembro, o fio era, tô muito formal. A minha empresa, para ela ser autêntica, ela era criativa.
Tipo, eu entendo que o Jayan, no meu caso, eu não sou um cara, como eu posso dizer, eu não transmito um tom tão bem-humorado às vezes em um vídeo, mas eu tenho profissionais que fazem. Sim. E aí eu fui com isso, pô gente, vocês têm que participar dos vídeos. Então eu começo a quebrar. O Jayan aparece, já é um pouco mais sério, fala ali e tal, um pouco mais conservador nas palavras, mas eu tenho uma menina que ela é bem desenrolada, que ela faz um vídeo mais alegre, mais pra cima, com corte. Eu tenho já um rapaz que ele é cheio de tatuagem e tal, e já é uma coisa mais pra cima. Então eu começo a quebrar gelo dentro da minha rede social e começo a mostrar para as pessoas o que de fato a agência era. Então falta às empresas mostrar a autenticidade porque ela surgiu. E aí você, empresário, empreendedor, corretor, tem que se perguntar: por que eu fundei minha empresa? Qual era meu sonho no início? Então pergunte-se isso. Qual era o seu sonho lá atrás? Eu fundei a i360 porque eu queria trabalhar marketing de forma criativa para as empresas e, consequentemente, ter meu nome aclamado em qualquer lugar, como i360. E isso se perde no caminho. Por que é que o Fagner fundou a Canuto há anos atrás? Então, qual é o propósito inicial? Então, a gente está... a tendência é resgatar isso lá de trás. Então, pensem nisso. Você que tem mais experiência, 3, 4 anos, 10 anos, o que é que te fez montar o teu negócio há anos atrás? Resgata isso, traz para os dias de hoje e aplica no teu negócio que vai funcionar. Vai ser a história que gera... E a história gera no resultado, de fato. Olha aí, né? Fechou, legal. Gente, a gente está aí caminhando aí para o nosso final. É uma conversa muito boa, né? Muito legal. Mas assim, a gente tá sempre querendo trazer para você aqui coisas muito práticas, né? Porque eu estou fazendo propositadamente, assim, trazendo profissionais da área que eu já tive a oportunidade de trabalhar em parceria, que a gente já fez alguns negócios, porque assim, a gente vai batendo bola, lembrando de cases, falando para você, passando dicas, porque a gente quer trazer também contribuições. Eu acho que hoje o sentimento que o Jayan tem, eu acho que a gente compartilha de uma coisa em comum, que é de querer levar um pouco daquilo que, né, que Deus abençoou na nossa vida, no conhecimento também, levar para as pessoas algumas dicas também, porque só ouvindo aqui esse bate-papo, eu acredito que você já tira alguns insights, né, que já dá para você entender tanto a relevância de uma agência, como também, né, alguns pontos de melhoria, né, na sua atuação profissional. Eu acho que tudo isso, né, constrói, né, um momento diferente. Verdade. Na nossa vida. E quero deixar para você sempre esse convite aqui, né? Vamos interagir, eu deixo aqui sempre os contatos aqui nos comentários aqui no YouTube também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. O Jayan tem um negócio dele aqui na Lagoa Seca, em Juazeiro ali. A agência realmente, assim, vale a pena você ir lá fazer uma visita. Você que é daqui, você também, eu acredito que ele também tem clientes de outras cidades. Sim. Também, né? Com certeza. Então, você que, né, precisa de um apoio, ou que quer conhecer, e também tem gente que às vezes nem conhece uma agência, às vezes está trabalhando ali, mas como você falou, às vezes conhece uma pessoa que faz um trabalho pontual só de social media, mas nunca viu uma agência de verdade funcionando. Então é legal, né? Quando você chega lá, você fica assim meio, né? Cara, que negócio bacana, uma turma bem animada realmente. É verdade. Essa questão da criatividade, né? Eu acho muito legal quando eu tive lá alguns momentos assim, você vem, né? E aí você vê o pessoal, né, um dá uma ideia, outro fala aqui, outro emenda o negócio, cara, aí a coisa acontece. Eu não sei como é que é, só tá na prática, na vivência. Coisas de agência, né? E assim, é legal esse ambiente porque tá todo mundo ali conectado com muito assunto, com muita coisa e assim, às vezes a gente está dentro do nosso negócio, e aí trazendo essa parte prática aqui, e a gente está muito ali, de repente, no operacional do nosso negócio, gerindo o que a gente está fazendo, e eu vou confessar para vocês, não dá para fazer tudo bem feito, né? Numa empresa a gente tem que, à medida do tempo, começar a entender que você precisa, né, ter ali um apoio, né, para você ter o seu marketing, você ter o seu comercial, você ter o financeiro, o atendimento. A gente tem que ir se organizando, porque para crescer precisa se organizar. Precisa de pessoas. Você precisa ter setores. Se você no seu negócio achar que vai fazer tudo só e achar que pessoas é gasto, você vai quebrar. Então, tipo assim, pessoas boas não são baratas. Isso. É que nem time de futebol. Dá exemplo. Então, o time de futebol mais rico, ele tende a montar o melhor time, porque ele vai dar melhores salários. Então, dentro do seu negócio é praticamente a mesma coisa. Quando você tem que ter pessoas boas para cumprir funções que você não está capacitado. É isso aí. Né? E como dono, não é porque você é dono que você sabe fazer tudo. Né? Dentro da agência, tem função que eu não faço mais, porque eu sei que eu fui designer, fui editor, fui cinegrafista, fui financeiro, fui tudo. Porém,
eu percebi que existiam pessoas melhores que eu em cada função. E existem hoje, né? Então, é importante colocar isso e quero deixar um recado final para todos que estão assistindo a gente, principalmente da área de imobiliária, construção e tal. Tenham em mente que o cliente de vocês, ele já viu de tudo no digital. Ele já viu o corretor que se produz mais, o corretor que se produz menos. Ele já viu aquele corretor que investe muito em tráfego, aquele que não investe, aquele que chega um carrão, aquele que não chega. Ele já ouviu muitas conversas. Porém, ele precisa hoje de um atendimento diferenciado. Ele precisa se sentir especial. E aí, independente do nicho que você está, você precisa dar uma atenção especial para o seu cliente. Tem que tratar ele, de fato, como se ele fosse o seu último atendimento da sua vida. Não negligencia isso. Porque o que acontece muito quando as pessoas estão crescendo é negligenciar os clientes que estão chegando. E achar que já está por cima da carne que nunca vai cair. Então, entenda que, no final das contas, o cliente ele pode levar o dinheiro dele e gastar em outro lugar. E quando ele faz isso, a empresa quebra. Né? Eu tenho esse entendimento na agência, a gente tem 10 anos, eu sempre falo, 10 anos não são 10 dias, a gente se manteve num mercado que é difícil, e estamos crescendo, mas é necessário o entendimento de que sem o cliente, eu falo muito isso na agência, sem o cliente a gente não sobrevive. Então, hoje eu sempre falo assim, eu tenho um contrato, que é o básico, minha obrigação principal, cumprir o que está em contrato todos os meses. Então, se eu prometi tantos vídeos, tantos posts, tantas reuniões, tantas estratégias, eu entregar tudo. Aí, o resultado, ele depende de muitos fatores, do seu time comercial, do meu, de muita coisa. Mas tende a acontecer. Só que eu estou colocando isso porque em todo negócio você tem que prometer o cumpra. Então, marcou a reunião, vá. Marcou a visita, vá. Ficou de voltar para apresentar, vá. Ficou de mostrar a simulação, apresente. Terminou, o cliente do retorno, liga. Vai na casa do cara, faça um atendimento. Seja prêmio se você vende alto ou barato, imóveis de luxo ou imóveis populares. Sempre seja prêmio, para que você tenha um resultado diferenciado. Show de bola. Obrigado, Joian, né, pela sua presença aqui. Muito bom, né? Obrigado mais uma vez. É um papo assim, muito, muito bom. Falar de marketing, falar da área imobiliária, falar desses cases que a gente citou aqui, isso aqui é muito, muito relevante. Né? Eu acredito que isso traz para a gente muita clareza sobre alguns pontos que a gente destacou aqui. A gente vai, já está correndo aqui para o nosso final e vou deixar mais um convite aqui para você, né, se inscrever no canal. A gente vai no próximo episódio trazer um profissional aqui, que eu não vou fazer spoiler dessa vez, um profissional muito bom para bater um papo aqui sobre saúde, sobre algumas coisas relevantes para a gente trabalhar, né, com a cabeça boa, a gente ter motivação, a gente ter aquela disposição também para estar fazendo ali o nosso trabalho bem feito. E fica ligado que daqui a pouquinho tem mais um episódio aqui do nosso Canuto Cast.